Há precisamente um dia, Eurogrupo garante solidez bancária e afasta risco de contágio. Há 20 minutos atrás que eu estou a gravar isto por volta das 5 horas. António Costa afasta contágio de crise bancária e critica Bruxelas na eletricidade. Meus amigos, o contágio já chegou. Podem ter combinado tudo direitinho, podem ter decorado tudo direitinho, podem estar a despejar cá para fora tudo direitinho, mas meus amigos, não nos façam de parvos, não nos atirem areia para os olhos. É mais que evidente que o contágio já chegou no setor bancário, chegou à Europa em força e neste episódio vamos mostrar exatamente isso e como é que a Bitcoin está a reagir, que efetivamente está a reagir muito bem. Bem-vindos pessoal a mais um episódio aqui do Alex Crypto. Pessoal, eu estou sozinho, não tenho nenhuma equipa, faço isto tudo sozinho, portanto agradecia um gosto, um comentário, uma partilha. Eu acho que isto é informação muito relevante que eu trago aqui e portanto ajudem-me a crescer no canal, a incentivar-me também a fazer mais deste tipo de serviço. Imagina se eu tivesse a full time nisto, como seria? Seria muito fixe, não era? Mas pronto, mas não pode ser, um gajo tem que trabalhar. Meus caros, vamos então avançar, temos muito que falar, mas antes disso lembrar que a nossa patrocinadora, a Coinex, tem neste momento, para quem se registar na Coinex, tens o link no final deste episódio para o fazer. E recebes um cupão de 5 STT, mas atenção, há um número limite de inscritos, portanto despacha-te que isto termina no dia 20 de março. E para quem não sabe, a Coinex é uma plataforma onde podes fazer todo o tipo de operações, em spot, em futuros, em aceder a launchpads, aceder a airdrops, é muito, muito completa e tens também aqui a zona de iniciantes que eu também estava aqui a mostrar com uma série de tutoriais muito, muito bons. Portanto, pessoal, se estão à procura de uma plataforma que tem no seu histórico zero problemas, a Coinex é exatamente aquilo que tu procuras. Vamos então avançar. Crédito suíço, as suas ações têm uma fortíssima queda depois de um dos principais acionistas negar um financiamento, ou seja, uma salvação, uma injeção nova de liquidez. Portanto, o acionista principal do banco disse que não vai acima dos 10% previstos porque é uma questão regulatória, que não pode investir mais dinheiro. Portanto, foi o presidente do SNB, o senhor Amar não sei das quantas, disse exatamente à Reuters e criou, obviamente, uma pressão acrescida neste banco. É um dos principais bancos suíços, obviamente tem muito peso e um dos principais bancos também europeus e, efetivamente, tem um efeito contágio. Pior ainda, o Crédito Suíço apelou ao Banco Central Suíço para demonstrar o seu apoio, portanto, num apelo desesperado, digamos assim: pessoal, eu estou à rasca, venham aqui pôr uma mãozinha por baixo porque senão isto vai correr muito mal. Também pediu exatamente a mesma coisa à FINMA, que é a entidade reguladora da Suíça, e ambos, quer a FINMA, quer o Banco Central Suíço, nada disseram. Portanto, muito preocupante quando as principais entidades suíças simplesmente escolhem o silêncio quando um dos principais bancos está nitidamente a precisar de ajuda. E aquilo que nós podemos ver, e esta frase acho que para mim é excelente, pelo Sr. C.T. Larson, disse assim: cripto é arriscado, é verdade. Enquanto isso, o Crédito Suíço, provavelmente o banco mais confiável do mundo, com 166 anos de um histórico sólido, caiu 96,5% em relação ao seu topo. Portanto, tudo é arriscado e quando se fala às vezes em volatilidade no mercado das criptomoedas, evidentemente que ela existe, ninguém vai negar isso, ok? Até porque é uma indústria, digamos assim, muito nova. O que dizer de um banco altamente conceituado, num país altamente conceituado, um banco altamente regulado e auditado e tem uma queda dos seus máximos históricos de 97,73%. E ainda se fala da Bitcoin? Ok. Por causa disso é que às vezes temos que olhar um bocadinho para as coisas e dizer que volatilidade não é apenas específica das criptomoedas, existe em todo lado e quando as coisas não funcionam, seja regulado ou não regulado, isto cai ou sobe com muita agressividade. Aliás, toda a gente se lembra da Tesla, o que é que aconteceu
com a Tesla, e toda a gente se lembra da Amazon e das Apples e não sei o quê. Portanto, volatilidade é algo que existe em todos os mercados. Mas não é só o Credit Suisse que está numa situação em que as suas ações tiveram uma queda expressiva. O BNP Paribas, espero estar a dizer bem, é um dos principais, se não é mesmo o principal banco francês, também teve uma queda nas suas ações de cerca de 8%. É algo que está a ser transversal na Europa. Reparem aqui, o FTSE está a cair, o FTSE 100, desculpem, estão a cair, está a cerca de 3%, o Euronext 3,26% e todos os outros também têm aqui claramente uma tendência negativa, quer na França, na Alemanha e na Suíça. Basta olharmos também para aqui e até vemos o PSI, o mercado português também em queda, portanto claramente uma fortíssima queda dos mercados europeus, muito devido àquilo que está a acontecer com o crédito suíço. Bancos nos Estados Unidos estão com um prejuízo de 600 bilhões de dólares, portanto as coisas não estão nada bem, que seja na Europa, seja nos Estados Unidos, e isto foi dito pela analista Lynn Allen, ela é muito conhecida, e o motivo é exatamente o que nós já sabemos e que nós já transmitimos aqui no passado. Subida das taxas de juros do Fed, portanto o principal responsável é evidentemente o Fed, carregou demasiado no acelerador e neste momento os bancos ficaram numa situação muito complicada. Eles tinham títulos do Tesouro, obviamente que com esta subida das taxas de juros ficaram numa situação em que é muito difícil recuperar esse dinheiro e então estão com claramente problemas de liquidez. E como é que a Bitcoin está-se a comportar neste mercado em que o setor financeiro está em plena crise? Meus amigos, eu acho que isto é muito importante, porque numa situação normal, se nós andássemos para trás 15 dias ou um mês, quando os mercados caem, o que é que normalmente acontece com o Bitcoin? Normalmente a Bitcoin também cai, certo? Se eu vos dissesse, olha, daqui a 15 dias o setor financeiro, o setor bancário vai estar numa situação muito complicada, bancos vão falir nos Estados Unidos, um dos principais bancos na Europa também vai estar numa situação muito complicada, com um efeito de contágio mais que iminente, o que é que acham que ia acontecer à Bitcoin? A maioria das pessoas ia dizer, vai cair de certeza absoluta. Mas não está a acontecer isso. E isto é factual. Pode-se dizer que é o CZ, não sei das quantas, que está a meter dinheiro. Pode-se dizer que é um short squeeze, não sei das quantas também. Mas é verdade que está a resistir. Pode-se dizer mil e um motivos, peço desculpa. Mas se calhar quanto mais motivos se procuram para tentar justificar aquilo que está acontecendo na Bitcoin, é mais motivos para as pessoas não quererem ver aquilo que efetivamente está a acontecer. Não quer dizer que ela não caia daqui a uma semana e que vá para novos mínimos e não sei o que mais. Mas no momento de crise, a Bitcoin está a reagir para aquilo que foi feita e é reagir perante as dificuldades do setor financeiro, do setor bancário. Portanto, isto efetivamente é muito bullish para a reputação da Bitcoin, para a credibilidade da Bitcoin. Evidentemente que não está regulada, mas olha o que é que está a dar a regulação. O que é que está a dar? Quer dizer, portanto, eu acho que este gráfico para mim é muito, muito importante e efetivamente deixa-me tranquilo quanto ao meu investimento em Bitcoin. Esta imagem é extraordinária. Esta imagem... a sério. Isto é o SBB aqui nas costas. Eu estou a estacionar uma carrinha com o símbolo da Bitcoin a dizer be your own bank. Portanto, é uma provocação, mas está muito bem metida, por acaso. Está mesmo muito bem metida. Bitcoin sobe 50% no ano em 2023, deixando o ouro e ações para trás. Embora o ouro também tenha valorizado em 2023, o ouro está com ganhos anuais de 5,4% em relação ao dólar americano, enquanto o S&P 500, índice que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, também está em alta, mas apenas 0,24%. Enquanto o ouro valorizou 6,26% nesta última semana, enquanto os bancos americanos iam à falência, a Bitcoin subiu 27,5% nos últimos 5 dias. Vocês podem dizer, mas essa comparação não é justa porque é preciso muito maior liquidez para subir o preço do ouro em detrimento da Bitcoin. É tudo verdade. Mas esse argumento também deve ser aplicado quando se diz que ouro vai ser o melhor ativo de 2023 e o melhor hedge para todo o mercado numa situação difícil, mas a nível de ganho percentual provavelmente não será, exatamente porque o Bitcoin é muito pequenina, ok? E está muito mais suscetível
à injeção de liquidez, ou então retirada de liquidez. Obviamente, quem é que vai falar? Cá está um velho do Restelo, Peter Schiff. Só porque a Bitcoin subiu 20% como resultado tão esperado pivô do Fed, enquanto o ouro subiu apenas 2,5%, não significa que a Bitcoin seja a melhor proteção contra a inflação, comentou Schiff. Os preços do ouro e do Bitcoin simplesmente retornaram aos níveis de fevereiro. A principal diferença é que apenas o rally, a subida do ouro, é sustentável. Em resposta ao CEO da Binance, por acaso teve muita graça, disse bem: nós sabemos que o ouro é quase tão bom como a Bitcoin. Foi bem metida também. Sim, senhora. Touché. E aqui podemos constatar exatamente os dois gráficos, Bitcoin e ouro, estão claramente a reagir de uma forma muito positiva, e se o ouro era expectável, evidentemente que havia dúvidas sobre a Bitcoin, como é que ia se comportar. Portanto, felizmente que está a correr bem, vamos ver se assim continua, apesar de ser perfeitamente normal, temos uma retração no preço da BTC, e se calhar se tivermos uma retração no preço da BTC aos 20 mil, aos 22 mil, já vai toda a gente dizer que vamos novamente aos 10 mil e não sei o que mais, faz parte do mercado, faz parte da narrativa, faz parte do sentimento, portanto é perfeitamente normal. Até prova em contrário, o fundo está a encontrar, temos que quebrar, como eu disse no episódio de ontem, se não viste vai ver, temos que quebrar a tendência de subida que neste momento está a ocorrer para voltarmos a essa narrativa de que o preço da BTC vai a novos mínimos. Pelos Estados Unidos tivemos novos dados relativos às vendas, e as vendas estão a cair, bem como o preço dos produtores também está em retração. Isto evidentemente que é um bom sinal para a inflação, ou seja, se há menor vendas em princípio, a inflação terá tendência a diminuir, e se os preços dos produtores obviamente também estão a diminuir, significa que efetivamente os preços quando chegam aos consumidores também vão diminuir. Portanto, a queda foi maior do que aquilo que estava previsto, e efetivamente são boas notícias e que assim continue, pelo menos para a gente tentar falar numa perspectiva de inflação. Agora vamos ver este gráfico, toda a gente olhar para este gráfico, é importante. Isto é melhor que um jogo de futebol, isto muda a cada 10 minutos, é impressionante. Ontem, se não se recordam, estava prevista uma subida estava prevista pelos mercados uma subida de 0,25 pontos. Neste momento, já 60%, ou praticamente 60%, aponta para uma não subida, ou seja, que o Fed não vai subir as taxas de juros. E, efetivamente, isto é o sentimento e a projeção que os mercados estão a fazer. Caso não aconteça, obviamente que haverá uma reação dos mercados. Pode ser positiva ou negativa, consoante o aumento das taxas de juros. Mas que é uma situação complicada neste momento para o FED, e efetivamente é. Outra notícia, esta notícia é demais. Criptomoedas culpadas da falência de Silicon Valley Bank, diz o FMI. Quando a gente fala nos cafés e não sei o que, com amigos, eu até entendo que se diga este tipo de disparates. Agora, quando nós estamos a falar de uma entidade como o FMI, sinceramente, eu acho que isto é querer passar ou enganar as pessoas, é passar às pessoas um atestado de estupidez e de ignorância. Eu ontem já tinha falado nesta notícia, mas não tinha chegado a este ponto de tentativa de culpar as criptomoedas. Portanto, esta notícia diz que, de facto, no relatório aponta que houve o relatório que foi entregue ao G20 aponta claramente para o risco das criptomoedas, e adverte, fazem um aviso que o colapso da Silicon Valley foi culpa do setor, não do setor bancário, mas de outros fatores, nomeadamente as criptomoedas. E, efetivamente, esta narrativa que eu já ouvi também nas notícias portuguesas, infelizmente, vem muito pelo preconceito que existe para com as cripto. E não deixa de ser lamentável que as pessoas não digam a verdade toda e que estejam a tentar arranjar culpados, quando efetivamente o culpado disto tudo é só um. Ou melhor, são vários, mas é o que levou a chegarmos a este ponto, ok? A impressão contínua de dinheiro e a loucura constante, e neste momento também depois a subida irracional, ou melhor, pouco prudente, em primeiro lugar o atraso da subida das taxas de juros, e depois a subida repentina e muito agressiva por parte do Fed. Esses são os principais responsáveis, e efetivamente não são as criptomoedas. Aliás, fim do Signature Bank não teve nada a ver com cripto, garante regulador de Nova Iorque. O próprio regulador de Nova Iorque diz que as decisões tomadas no fim de semana não tiveram nada a ver com criptomoedas. A decisão de tomar posse do banco e entregá-lo ao FDIC foi baseada no status atual do banco e na sua capacidade de fazer negócios de maneira segura na segunda-feira. Isto é dito por um regulador de Nova Iorque.
Outra notícia, crise bancária, empresas de criptomoedas estão à procura de bancos fora dos Estados Unidos. Esta notícia eu estive a lê-la, está muito centrada na Binance, está muito centrada na questão de provavelmente com a regulação que está a acontecer nos Estados Unidos, que a Binance poderá sair dos Estados Unidos. Já foi desmentido no passado pelo CZ, isto pode ser apenas uma notícia em modo recaustagem, mas surge novamente este rumor. E também aqui diz na notícia que apesar desta fuga, alguns bancos ainda parecem dispostos a fazer negócios com empresas de criptomoedas. A lista inclui gigantes como o Santander, o HSBC, o Deutsche Bank, o BlackRock, o Bridge Bank, Mercury e etc. Portanto, não sei, mas poderá fazer algum sentido cada vez mais se as coisas não melhorar nos Estados Unidos, haver exatamente essa mudança. A deflação de Ethereum atinge recorde 6 meses após o demerge, portanto as coisas efetivamente estão a correr bem ao nível da inflação para Ethereum. A maior parte da queima de Ethereum é resultado de uma queda de fornecimento, pode ser atribuída à transferência de Ethereum dos principais aplicativos DeFi, incluindo Uniswap, Tether e recentemente divulgado Airdrop do Blur, que desencadeou um aumento na atividade da rede Ethereum. Um recorde constante de deflação e uma queda contínua no fornecimento de Ethereum pode eventualmente deixar o preço de Ethereum muito mais alto do que é agora, especialmente porque a procura continua a aumentar devido ao domínio da rede no ecossistema DeFi e NFT. E aqui está, como vocês podem constatar, nunca Ethereum esteve tão deflacionário. E lembro, nós estamos bear market bear market período de acumulação. Provavelmente eu acho que ainda não estamos em bull market claro e pleno, porque temos que ultrapassar a moving average dos 200 períodos de uma forma convicta, mas acho que pelo menos estamos num período de acumulação, e se Ethereum já está assim, eu imagino que será quando as coisas de facto estiverem a bombar. Efetivamente são boas notícias para Ethereum, vocês sabem que eu gosto muito de Ethereum, portanto obviamente fico contente. O STT domina o mercado de stablecoins com 58%, portanto é consequência natural dos problemas que aconteceram mais recentemente com o STC e BUSD, DAI, o STD e a Frax, portanto é normal que haja uma fuga para o STT. Vamos ver se o STT mantém a qualidade e não arranja problemas ou algum FUD que possa surgir, que aí depois se calhar vai ser as coisas um bocadinho mais complicadas, mas 58% já é uma cota bastante significativa de mercado. Outra notícia, Binance suspende depósitos e retirada de dinheiro em libras. Portanto, depois dos Estados Unidos, depois do dólar, neste momento já não é possível fazer transferências e retiradas de dinheiro diretamente da Binance com GBP, o que pode estar ligado a exatamente aquilo que eu disse anteriormente, a um certo reprimir da indústria cripto. Para mim, surpreende-me um bocadinho, porque o Reino Unido tem sido claramente visto como um hub para as criptomoedas. Portanto, pronto, pode haver aqui coisas, não é? Pode ser apenas da notícia, mas surpreende-me um bocadinho que eles tenham cortado esta ponte, digamos assim, com os utilizadores ingleses, mesmo que se diga que apenas afeta 0,1% dos seus utilizadores ativos mensais. Mas não interessa, é menos uma ponte que existe. Apesar destes eventos contrários, a Binance faturou mais de 504 bilhões de dólares em volume de negociações à vista em fevereiro, mais de 61% de toda a participação do mercado. É efetivamente o denominador comum, que eu pessoalmente não gosto muito, preferia que as coisas estivessem mais dispersas por diferentes plataformas. E também dizer, isto vai ser o tema ou pelo menos um dos temas do episódio da manhã, que aquilo que nós estamos a ver é a dominância da Bitcoin, e podemos constatar que o primeiro a movimentar-se, normalmente a primeira é Bitcoin, seja em bear market, seja em bull market. Normalmente o gatilho, o ponto de partida é sempre BTC, e a dominância da BTC reage em conformidade. Portanto, eu amanhã vou falar sobre a minha estratégia pessoal para a compra de ativos de criptomoedas, sem ser Bitcoin. Portanto, fica à espera que, se tiveres interesse, no episódio de amanhã. Antes de avançarmos, é uma notícia que acho que sinceramente vai afetar todo o mundo. Eu acho que isto é inacreditável, aquilo que está a acontecer ao nível da inteligência artificial. Eu não sei onde é que isto vai parar. Isto por um lado entusiasma, mas por um lado assusta-me muito. E foi lançado um upgrade do GPT-4, do GPT, portanto da inteligência artificial, e é incrível. E para vocês perceberem o quanto incrível é,
eles aplicaram uma série de testes, mas não são testes quaisquer, ok? São testes difíceis em que a maioria das pessoas tem muita dificuldade em cumprir, testes, exames de topo, e a inteligência artificial ultrapassou esses testes, mas não passou com 50%, passou com 90%, 88%, quer dizer, são notas extraordinárias. Isto efetivamente é entusiasmante, mas é também muito preocupante, na minha opinião. O que é que poderá vir aí? A quantidade de empregos que provavelmente vão ser postos em causa, provavelmente sem precedentes a nível mundial, e também a oportunidade de empregos que pode estar aqui a surgir ao nível da inteligência artificial. E para quem tem filhos, se calhar deve começar a ponderar um bocadinho o que é que pensa em tentar canalizar os seus mais pequeninos para o futuro que aí vem. Se calhar algumas profissões de facto vão desaparecer no espaço de 10 anos, 15 anos. Não, acho que nem tanto, ok? Meus caros, espero que tenham gostado do episódio. Agradeço aquele like e vemo-nos amanhã se tudo correr bem. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau.